Então, durante muitos anos, por 25 anos de ministério, quando se trata de prosperidade, eu tenho recebido alguns questionamentos. E eu gostaria de colocá-los aqui hoje e estudar juntos, aqui de forma introdutória nesse culto, e encontrarmos um equilíbrio de forma bíblica para o propósito das riquezas. Existe o equilíbrio. O que é moral, por exemplo? Qual é o limite da moralidade em receber alguma prosperidade de Deus? O que é imoral? E o que é moral? Um valor de uma roupa. O que é moral e o que é imoral? O valor de uma televisão, de uma casa. O quanto eu devo guardar sabendo que o irmão do lado está passando necessidade? A que ponto é moral e é imoral a minha prosperidade? Chega a um certo limite que a minha prosperidade deixa de ser só minha, ela passa a ser comunista. Acho que alguns entenderam o que eu disse. Ela passa a ser de um bem comum ou ela continua sendo só minha? Aonde a moral da prosperidade, da riqueza, começa a deixar de ser moral e ela passa a ferir a Deus. E Deus realmente tem interesse na minha prosperidade? Ou isso virou um chavão, crentez em alguns lugares? Eu gostaria que você mantivesse o seu coração aberto para isso. Não azeda, não feche o seu coração e deixe Deus falar com você através de mim, de alguém que foi mendigo, que morou numa caixa de papelão. Como eu tenho uns amigos meus que são terríveis, que quando eles querem me xingar, eles falam assim: cala a boca, foi sua mulher que te ensinou a escrever. Tipo assim, cala a boca, foi sua mulher que te ensinou a ler. Eles estão brincando, né? Mas são terríveis, né? De fato, as primeiras foram. Eu sabia escrever igual a Isabela sabe hoje. Sabia ler como a Isabela faz. Então ela pediu para eu escrever uma carta para ela. Eu falei: isso o quê? Foi um teste para você saber se está casando com um jumento, um burro ignorante? Porque se você queria esse teste, não precisa, tu estás casando com um burro. Ah, por quê? Porque eu não sei escrever. Não, mas escreve. Falei: ó, é para me humilhar? E ela tem essa carta até hoje, gente. Esses dias eu não acreditei. Quando ela abriu, eu falei: sério isso? Escrevendo igualzinho, a pior que faz a Isabela hoje. Então, se Deus fez o que fez com alguém como eu acho que Ele pode fazer com muitos de nós e nos abençoar e prosperar. O segredo de tudo, primeiro, está no coração. Eu nunca pedi para Deus nada, mas eu sempre entendi que alguma coisa tinha que acontecer. Chega uma hora na vida que nós temos que quebrar o ciclo de fracasso na nossa casa. Alguém tem que quebrar o ciclo. Ah, pastor, porque na minha família todo mundo, etc, etc. Mas tem que começar, você tem que romper esse ciclo de derrota. Que comece por você. Amém? Então, primeira coisa que eu quero te ensinar, nós vamos caminhar um pouco por Provérbios 11. Olhe bem para mim. Riquezas não são eternas. Ninguém leva a riqueza para o túmulo. Ninguém leva a riqueza para a eternidade. Então riqueza não foi feita para ser usada do outro lado. Se riquezas não são eternas, para que é preciso delas? Esse é um ponto importante. Na eternidade você não precisará de suas riquezas que conquistou aqui na terra. Então por que eu tenho que sonhar em ficar rico? Por que eu tenho que ficar rico se na eternidade eu não vou usar riqueza? Existe um propósito profético na riqueza. E sem esse propósito profético na riqueza, ela te leva para o inferno. Então eu vou dizer sobre riqueza o que eu digo sobre ministério. Se a sua prosperidade não for para a glória de Deus, ela te leva para o inferno. Ministério é assim. Se o ministério não lhe santificar, você vai para o inferno por causa dele.
Se a prosperidade não glorificar a Deus, é melhor não tê-la, porque ela vira concorrente de Deus. Na realidade é o único. Você não pode servir a Deus e às riquezas. É o único pretenso concorrente que Deus pode ter na vida de uma pessoa, é esse ídolo chamado prosperidade. Vamos começar pelo primeiro texto. Por que eu deveria então ficar rico? As riquezas acumuladas não terão valor algum na eternidade, no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. Que texto! Acabamos de ver aqui então que no trono de Deus, no tribunal de Deus, diante de Deus, a sua prosperidade não tem valor nenhum. Então por que eu tenho que ficar rico? Segundo ponto muito importante: a pobreza não te ajuda em nada. Presta atenção. A pobreza não te torna espiritual, como a riqueza não te torna carnal. Ei, não se desculpe de prosperar. Você não tem culpa. A coisa ficou de um jeito que tem duas coisas hoje entre os crentes que virou pecado: sucesso e prosperidade. Já tem crente pedindo perdão de ter prosperado. Há muitos anos atrás, pastor Elisandro e eu fomos pregar no interior do Paraná, muitos anos mesmo. A gente não tinha carro, viajava 30, 40 horas de ônibus, e a mulher incha tudo, né? E a gente chegava, depois de 30 horas no ônibus, o pezinho dela, tudo inchado, nunca reclamou, iria daqui para tudo que é canto, naqueles ônibus da Cometa, gente, aquilo corria, gente do céu, e um medo. Quantas vezes andando, viajando nesses ônibus, eu, com pouco dinheiro, ela vai, estou numa fome, eu olhava assim na carteira, vai lá comer, amor. Ela ia lá, pegava aquele sanduichão cheio de X infarto. E um refri. Vai comer, amor? Eu olhava, não tinha mais. Eu falei, não estou com fome. É que eu só tinha para um. Isso aconteceu muitas vezes. Da gente cortar esse Brasil aqui dentro de ônibus. 30 horas dentro de um ônibus. 40 horas dentro de um ônibus. São 25 anos de ministério, gente, viajando o Brasil todo. Minha primeira viagem internacional foi na Argentina. Foi 52 horas dentro de um ônibus. E fui lá e preguei. Aí você chega 25 anos depois de ministério, quase que você se sente culpado de ter 18 livros, 3 livros, 2 best-sellers, 3 livros em arrependimento, graça, não, 4 livros em 3 idiomas, não, 5 livros em 3 idiomas. Quase que você se sente mal de postar alguma conquista, tipo assim, meus livros em inglês, em espanhol, em português. Você nem posta, você se sente mal, culpado. Porque se você postar alguma coisa que é sofrimento, você posta, todo mundo curte, comenta. Se você postar alguma coisa que é conquista, porque sentir a dor do outro é mais fácil do que alegrar com os que se alegram. Chorar com os que choram não é tão difícil. Difícil é se alegrar com os que se alegram. Então você quase que se sente culpado em ter prosperado. Quase você se sente culpado em ter prosperado perante os seus parentes, os seus familiares. Você tem vergonha de chegar com um carro novo na casa de um parente, de um familiar. Fui pregar numa igreja, eu estacionei meu carro 2 quadras da igreja, com vergonha de estacionar o carro na porta da igreja. Bom, eu tenho essa vergonha. Mas nesse dia, que eu vim andando, com a Bíblia na mão e o iPad, e o pastor ele perguntou, uai pastor, onde você pôs o carro? Põe para lá.
O Espírito Santo falou assim para mim: você está com vergonha do que eu te dei, do que eu te fiz? Agora na Argentina, o camarada me deu um envelope, tinha $7.000. Eu pensei em devolver de novo. O Espírito Santo falou assim: não me ofende, você está me ofendendo. Porque eu peguei toda a família e falei assim: vamos pagar todas as contas de março em fevereiro, porque março é só viagem missionária e eu não conto com nenhum centavo disso, eu estou indo esperando só dar. Mas Deus quis dar. E eu falei: ó, não preciso. E o Espírito Santo falou assim: você está me ofendendo. Então, você quase que se sente culpado. Parece que você está ofendendo alguém com aquilo que Deus lhe deu. E aí o Espírito Santo falou assim: você não tem culpa da inveja das pessoas, você não tem culpa do despeito das pessoas, e elas deveriam olhar para você e falar assim: Senhor, eu tenho um pastor que o Senhor abençoou, e ele pode me abençoar. Então, se você tem familiares ou parentes que acham que você... Porque, irmão, as pessoas, elas não veem o que você passou para chegar onde chegou. Elas só acham que a sua vida é boa. Contudo, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Primeiro ponto que você precisa entender aqui: para quem morou numa caixa de papelão, e quando o sol se punha, entrava na caixa, quando o sol nascia, saía da caixa e passava o dia vendendo paçoquinha, engraxando sapato e vendendo água no sinal. Chegou em Curitiba com uma sacolinha do Carrefour, com uma muda de roupa, sem nenhum parente. Eu não quero ser clichê e te dar uma coisa humanista, dizendo para você que é fácil prosperar. Isso é mentira. Mas eu quero te dizer qual é o segredo. Não é como dizem por aí, mas existe um segredo. Assim como eu te ensinei, estou te ensinando a orar, que funcionou comigo, eu vou te ensinar o que funcionou comigo, e vai funcionar com você, e você vai vencer. Quem quer vencer? Existe um mapa para entrar no coração de Deus, um mapa para tudo. Ele existe e não é difícil. Eu queria que você fosse humilde para receber. E lá no final, você vai falar como algumas pessoas disseram: minha vida mudou. E você quer que mude? Você sabe que eu posso pregar isso. Eu não sou um pregador de prosperidade. E não vejo maldade em sê-lo. Mas eu não sou. Então, se eu estiver pregando, é porque Deus realmente mandou eu pregar. A pobreza não te ajuda em nada. No entanto, escute, não há propósito nenhum na pobreza. A pobreza não deixa as pessoas mais espirituais. Meu pai, houve uma época que ele pensava que quanto mais pobre ele era mais santo. Então, com 5 filhos, um irmão um dia comprou uma Belina, zerada, e deu para ele a Belina, para ele ir para a igreja com 5 filhos que iam a pé. Ele moeu a Belina no cacete, porque ele dizia que era o diabo que estava dando a Belina para ele. No interior do Paraná, pastor Elisandro e eu pregamos 4 dias, ficamos hospedados na casa de um irmão que estava muito pobre na época, muito mesmo. Ele tinha acabado de vender o Bamerindos para o HSBC. Então ele estava muito pobre naquela altura. E nós ficamos hospedados na casa dele. Ele tinha recém vendido o Bamerindos. E aí ele levou a gente para conhecer uma das fazendas dele. Ele falou: essa aqui tem poucos gados, pastor. Na época o Nelore estava em alta, agora é o Angus. Essa tem 1.500, pastor, mas porque essa aqui é só confinamento. Pobre. Eu falei: que dó, porque não adora aquele homem. Vou fazer uma campanha missionária, mandar uma oferta para ele. E nós ficamos na casa desse moço. Gente, ele tratou a gente tão bem, mas tão bem, mas tão bem. No final, foram 4 dias de conferência, 100 e poucas almas convertidas. Era uma igreja presbiteriana. Demônio saiu a rodo. Foi assim, eu tinha uns... Era o quê? 21 anos de idade.
Cheguei lá no culto, chega o último dia, né, que é um dia muito importante para o pastor convidado, que é quando o pastor te leva no escritório, só quer um café, só quer um chá, e ele lhe dá voluntariamente uma oferta. Esse dia é um dia mágico. Eu cheguei no escritório do pastor, falou: senta aí, pastor, quer um café, quer um chá? Isso há 25 anos eu já sei como que é. Eu já olho, aí o pastor enfia a mão e vem com um envelope assim: pastor, é de amor. Todos eles falam a mesma coisa. A gente queria dar mais, mas essa é o que a gente pode. Então isso eu ouço há 25 anos. Quando eu chego numa igreja que o pastor já vem chorando, não, olha, está difícil, eu falo: olha, essa aqui não dá para contar com nada. Já está chorando antes de começar, então eu já sei. Mas então a gente já tem experiência, né? Aí o pastor olhou, sentou, tomei o café, e dá-lhe chá, e nada do pastor demonstrar. Daqui um pouco ele levantou e disse: pastor, que Deus lhe pague. Eu falei: amém. Eu pensei, né, pastor, é sério mesmo? Não é por expressão, que Deus lhe pague, porque a gente não tem condição. Aí eu entendi que a coisa era séria. Falei: amém, pastor, e Deus vai pagar, pode ficar tranquilo, pastor. Saí do escritório, fomos preparar a mala, o ônibusão esqueci o ônibus que faz aqui, Garcia, que faz Maringá, sairia 11h30, então a gente preparou a mala e minha esposa. E aí? Falei: e aí o quê? Aí o pastor falou: uma benção, né? Ele o quê? Abençoou? Falei: abençoou? Como foi? Falou: Deus lhe pague. E ó, vai por mim, mulher, ele vai pagar. Ele falou: ele vai ter que pagar, porque amanhã a gente tem que pagar isso, pagar aquilo outro. Falei: não se preocupe, se o pastor disse Deus lhe pague, é porque ele vai pagar. A irmã tinha acabado de entrar no ministério, ela não entendia esse negócio de Deus lhe pague ainda. Contudo, tinha contas para pagar. Deixa eu falar um negócio: viver da fé é uma aventura, gente. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. A fé honra a Deus e Deus honra a fé. É uma sociedade maravilhosa. Deus não dá 13º, não paga férias, não dá férias, mas paga certinho. E também não manda embora, não. Você tem que pedir a conta. Ele é muito fiel. E ele faz mimo, ele dá presente, ele aumenta salário, ele dá as coisas, toma também. Pensa num patrão justo. Viver da fé é uma aventura. Contudo, chegamos em casa por volta de 5h30 da manhã, deixamos as malas ali, vamos dormir. Deu umas 10 horas, minha esposa grita: amá! Italiano, gente. Italiano já não sabe gritar, né? Quando eu chego na sala, tinha um monte de dinheiro em cima da mesa. Eu olhei para ela e falei assim: o que você fez? Você pensa o seguinte, pensa com a minha cabeça: o meu pai me educou a nem ganhar presente, devolva, nem dado vocês podem, por quê? Na cabeça do meu pai era assim, ó: eu não tenho condição de dar, se alguém der, não vai dar de novo. Então meu pai proibiu os tios de dar, e ele falava assim para os tios: você tem condição de dar sempre? Não, então não dê nunca, porque eu não tenho condição de dar. Olha as ideias. Então nós não podíamos nem ganhar presente, porque ele não ia dar sempre, então não dava nunca. As ideias. Então a gente tinha que ganhar presente escondido. Então quando chegava, um dia meu irmão chegou com um boné que ele ganhou, apanhou, vai e devolve. Mas eu ganhei. Não é, devolve. Ninguém dá nada para ninguém. Era desse jeito. Então a hora que eu vi aquele dinheiro em cima da mesa, falei assim: gente, presta atenção, aquele homem acabou de vender um banco. Isso aqui é uma armação para nós. Esse dinheiro não é nosso, não toque. Alguém pôs esse dinheiro na nossa mala para nos incriminar.
Gente, sabe aquele cara que está acostumado a ser derrotado, tem um ciclo de derrota na família, que passou fome, que não acredita que Deus está dando alguma coisa para ele? É aquele cara que Deus deu um carro para ele, e ele foi atravessar a ponte Rio-Niterói, e o carro acabou o combustível no meio da ponte, e ele pôs a mão no volante e orou: Senhor, a tua palavra diz que tudo que pedimos em teu nome, com fé, crendo, recebereis. Eu oro que quando eu abrir os olhos, o tanque desse carro vai estar cheio. Quando ele abre o olho, o tanque está cheio. Pum, e ele fala: não acredito, o tanque. Pum. Foi rápido, passou rápido. Então você pensa o seguinte: eu vi aquele dinheiro, eu falei para ele, não toca. Liguei para o pastor. Falei: pastor, eu preciso do telefone do irmão, até eu esqueci o nome do irmão, o ex-banqueiro lá. Liguei na casa e falei: meu querido irmão, aconteceu aqui um negócio, deixa eu te falar um negócio. Você notou a falta de algum dinheiro seu aí? E o homem foi ficando calado, falou: olha, eu não sei quanto tem aqui, mas apareceu um dinheiro na nossa mala que não é nosso. E eu vou te falar uma coisa, meu irmão, alguém aí, não sei, na sua fazenda, na sua casa, pode ser que pôs parte do dinheiro aqui, porque vai faltar mais, para pôr a culpa na gente. Olha a minha cabeça. Faz sentido. Ele pôs esse valor, mas vai faltar mais. Para falar: ó, um pastorzinho veio aqui e ficou. Ele levou: é pastor político, então você já sabe. A fama precede. Então vou te falar aqui. Tem um dinheiro, não sei quanto é, não colocamos, estava na nossa mala. O irmão começou a rir. Falou: pastorzinho pode dizer: pastor, nós dissemos para a igreja não lhe dar nada. Nós gostamos tanto de vocês que ficaram aqui com a gente, que nós decidimos, nós lhe dar o dinheiro, e esse dinheiro é para vocês comprar um carro para vocês. Aí eu e minha esposa começamos a chorar. Olha, pastor, tem um dinheiro aí o suficiente para vocês saírem daí e comprar um carro. Eu já perdi as contas de quanto carro nós ganhamos. Meu primeiro, meu segundo, meu terceiro, meu quarto, meu quinto. A nossa casa, um discípulo, aluno, dos homens mais ricos no interior de São Paulo, falou: pastor, nós queremos lhe dar X de oferta, para você comprar a sua casa. Compramos a casa, foi um projeto de vida, 2 anos atrás. Se eu fosse contar, né? Ninguém sabe a nossa luta. Quantas vezes, Emerson, você me pegou 4 da manhã em casa, 3 da manhã em casa, ou me pegou no aeroporto, ou pegava eu aqui, saía correndo para pregar, e saía do culto direto para o aeroporto, ou saía do aeroporto direto para o culto. Isso aconteceu nos 3 primeiros anos dessa igreja, 3 primeiros anos, saindo daqui direto para o aeroporto, do aeroporto voltando para o culto, pregando aqui, chegando para pregar em outro lugar. Vem a pandemia, você corre, faz velório, e chora, e constrói, e etc. Ai, pastor, mas tem gente que é ingrato. O problema é dele. Quem sai perdendo é ele. Sabe o que eu saio perdendo com isso? Nada. Porque eu amo você, mas não trabalho para você, eu trabalho para Deus. O meu patrão é Deus, e eu saio ganhando com tudo isso. Então pouco me importa quem é ingrato, quem deixa de ser. Eu vou continuar fazendo a obra de Deus, porque é para o Senhor que eu estou fazendo. Agora, o que é interessante nessa história que eu estou lhe dizendo: a pobreza não lhe deixa espiritual, e às vezes até lhe deixa carnal, porque você passa a murmurar. Você passa a questionar a Deus, questionar a sua fé, questionar porque alguns prosperam e você não. O seu coração passa a não estar livre para adorar, porque as pessoas ficam amarguradas quando não tem o dinheiro para pagar uma conta, ou para ajudar um filho, ou quando o filho pede algo, e o filho não entende porque alguns colegas têm e ele não tem. Biblicamente falando, gente, pobreza não ajuda em nada no reino de Deus. E nem crente nenhum. Milhões estão morrendo de fome. Os sonhos estão sendo abortados.
todos os momentos tem gente morrendo por falta de recurso, por falta de dinheiro, por dor, porque não tinham dinheiro para fazer uma cirurgia. Filhos estão passando fome, casamentos estão sendo destruídos. Agora, olhe bem o que eu vou lhe dizer. Riqueza com missão, vou dizer de novo, riqueza com propósito produz missão. Vou dizer de novo, riqueza sem propósito é diabólica. Riqueza com propósito gera missão. Você poderia repetir isso, por favor? Riqueza sem propósito é diabólica. Riqueza com missão, com propósito gera missão. Por quê? Vamos ver alguns textos bíblicos sobre isso. Primeiro, Provérbios 11, verso 10 e 11. Vamos lá esse texto aqui, olha que coisa poderosa. Vamos lá? Sem reza, gente, vamos lá. Não, vamos dizer de novo, desde o início, vai lá. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Vou parar, eu sei que tem um ponto e vírgula, o resto é um complemento da sabedoria. Quando os ímpios perecem, a música é alegria. Vamos deixar isso para lá, né? Vamos ficar com a primeira parte, mas o texto é muito claro, que a prosperidade do justo deixa o seu ambiente feliz. Significa que há um limite que a prosperidade do justo pode ser imoral se ela não for mais coletiva. Porque o justo, ele chega a um ponto que ele tem que ser abençoador. Isso é muito poderoso. Esse é o verso 10, né? Vamos ver o versículo 11. Vamos lá? Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem. Repita de novo. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem. Isso é muito poderoso para mim. No verso 24 e 25 diz que as pessoas dão graças a Deus por serem abençoadas através da sua vida. Quer ver? Provérbios 24 e 25. Entretanto, 11, 24 e 25. É o verso. Vamos lá? Quem dá com generosidade, outros preferem guardar o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Viu que o moral virou imoral? Viu que tem um limite? Agora olha o verso 25, vai lá. O generoso sempre prosperará. Diz de novo. Ou isso é verdade, ou não é verdade. Então você não tem que se desculpar de prosperar, a não ser que foi uma coisa ilícita. Agora, se isso aqui é verdade, não tem como uma pessoa generosa não prosperar, porque a minha Bíblia, a palavra escrita de Deus, objetiva, diz que o generoso sempre deve prosperar. Ou então, nada do que vivemos é verdade. E se isso é verdade, isso inclui que a minha prosperidade só é moral quando eu sou generoso, quando eu me preocupo com o próximo, quando eu invisto em gente, em pessoas, em situações. Agora, tem gente, pessoas e situações que estão, como eu tenho pregado e contado testemunho disso, você acredita? Tem gente me ligando, que é próspera, que diz que Deus falou com ela que eu tenho que dar dinheiro para ela. Eu falei assim, não, irmão, Deus não falou nada comigo. Não é que eu preciso pagar aqui umas contas e etc. Eu falei, pois é, Deus não falou nada. Ah, eu pensei que você era uma pessoa generosa. Eu falei, sou. Mas não é assim que funciona. Porque você tem que entender que você, a sua prosperidade, e o princípio da prosperidade é de igual para todos.
Assim como o princípio da oração, o da prosperidade também é um depósito, que você vai ofertando, você vai ajudando o próximo, você vai ajudando a obra de Deus, você não percebe, chega uma hora Deus vem e fala assim, agora vem e saca. A oração é assim, você vai orando, você não percebe, chega uma hora que Deus vem e fala, agora é a hora de sacar o seu depósito. Pode vir que tem aonde você tirar, você pôs, agora tem de onde tirar, você pôs, agora você tem de onde tirar. Então tem gente que não oferta na vida de ninguém, não oferta, não dizima, não lenca com Deus, não ajuda ninguém. Uma vez chegou uma missionária da África e ela postou na internet, na época que a gente tinha telefone físico, fixo, né? Porque esse aqui não é mais só um telefone, mas um telefone fixo. Vocês entenderam, viu, raça? E é físico também. E aí a missionária escreveu no Face, alguém tem um telefone para vender? Bem na época que o telefone fixo estava, não presta mais, não sei nem se você tem aquele negócio. Alguém escreveu, falou, eu tenho um, eu vendo por R$10. Gente, era uma irmã da igreja, obreira da igreja, muito próspera. Eu fiquei louco, fiquei possuído. Eu chamei ela na hora, eu falei, você está de brincadeira? Eu ganhei você, eu batizei você, eu te ensinei, você vai mesmo vender o telefone para essa missionária por R$10? Ué, pastor, é meu, eu tenho direito. Eu falei, não tem, isso é imoral. Você não tem direito de pegar uma roupinha da sua filha que cresceu, do seu filho que cresceu, e agora decidir vender para uma irmã, ou uma irmã que não tem condição, que o filhinho dela tem o mesmo tamanho da sua que tinha o seu filho, e agora decidir vender. Não tem. Existem coisas que são imorais diante de Deus. Ontem passou uma irmã com um punhado de picolé assim, ó. Eu tinha acabado de descer do púlpito e a boca seca. Eu passei na mão dela e falei assim, perdeu. E peguei o picolé de limão. A irmã ficou doida. Não, é meu. Você quer? Tá bom, devolvi. Teve coragem. Aí eu cheguei no escritório e falei assim, Jássio, eu queria tanto um picolé. Ué, pastor, por quê? Fiquei com desejo. Mas que tipo de picolé? Eu gosto de picolé de pobre. Aquele só de fruta. Mas na hora o Espírito Santo me deu uma lição. Era uma adolescente, ela não tem conhecimento. Eu te prometi essa lição para você entender que os crentes fazem a mesma coisa. Vou te dar um exemplo. Eu estava indo para a Argentina. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E todo mundo constrói pelo menos uns 180 ídolos por dia. E eu sou apaixonado por relógio, não nego isso para ninguém. Mas também eu dou um monte. E eu ganho um monte. E eu estava indo para a Argentina, na parte internacional do hospital, do aeroporto de Guarulhos. Parei e vi um relógio lindo. E fiquei olhando o relógio. Meu Deus, que coisa linda. Não era caro, era bonito. E olhei, não sei o quê. Chamei o vendedor e falei assim, eu vou comprar esse relógio. Essa é a única, é peça única. Falei, não, eu estou vendo, eu vou comprar. E eu pus no braço e vi de outra cor. Daqui um pouco apareceu uma mensagem. Última chamada. Eu perguntei para ele, quanto tempo é daqui para tal portão? Ele falou assim, 35 minutos. Eu falei, perdi o voo. Você está brincando? Eu falei, não é sério. Eu falei, moço, me perdoa, não vou poder comprar seu relógio. Por quê? Porque eu vou perder o voo, dá licença. E saí correndo. Quando eu cheguei no portão, eu fui a última pessoa. Eu entrei, o Espírito Santo falou assim comigo, você quase perdeu uma viagem, é só uma viagem por semana para Ushuaia, Patagônia, é só um voo. 300 e tantas almas iriam se converter lá, e vão. Foram 18 paralíticos, 16 cegos, 310 almas, e você quase perdeu a cruzada por um ídolo. Por causa de um relógio. Então, eu falei, na hora o Espírito Santo falou assim, você tem que correr. Eu olhei, e o meu voo? Gente, eu me descuidei, 40 e poucos minutos. São coisas que o Espírito Santo pegou e falou, lembra o negócio do picolé? É um negócio do telefone que a irmã também achou que ela tinha que vender por R$10. Eu vou vender essas roupinhas da minha filha que não servem mais. Tu deixa de ser avarento, você não vai prosperar nunca.
gente ruim. Aprenda a ser doador. Aprenda que a prosperidade está aqui, ó. Põe o texto, verso 24. O generoso sempre prosperará. Eu quero que você diga isso 3 vezes, porque primeiro, a prosperidade é uma mudança de mente. Você tem que começar a mudar a sua mente. Eu vou dizer mais uma vez, começar a mudar a sua mente, a aprender a dar as coisas para as pessoas. Ah, mas fulano não merece. Não importa se ele não merece. Aprender a ofertar, aprender a dizimar, aprender a não fazer negócios com Deus. Porque Deus não está disposto a negociar com ninguém. Olha, se o Senhor fizer isso, Deus fala: ei, é você que é homem, é você que mente. Para de fazer barganha comigo. Eu não minto, eu não engano. Minha parte eu cumpro. Faça você a sua parte e não conte com a minha. Então nós temos que começar a mudar a mente. A olhar para o lado para ver quem está com dor. E tem gente que se prevalece. A dor de pessoas que está durando anos. Por que também? A minha avó, uma das pessoas que mais de oração que eu conheci na minha vida, que orava mais de 4 horas por dia, dizia: minha filha, ó, vem da roça. Eu fui criado na roça, no pelego do cavalo, che. E quando eu montei no cavalo sem sela, meu avô falou: vô, põe uma sela. Não vai pôr sela não, vira homem. Muda! Falei: vô, segura a crina. E se cair, apanha. E minha avó me criou, foi no lombo do Ventania. E segurava era a crina quando desembanhava para o meio do banhado. E levava a seca, menino. E se cair, ainda apanhava ainda. Ela dizia: ó, se vê rastejando, mata que é cobra. Ninguém rasteja por muito tempo se for obediente a Deus. Todo mundo tem um tempo de prova, todo mundo tem um tempo de luta, mas uma hora tem que passar, uma hora tem que parar de chorar. Nem na vida de Jó a luta durou tanto tempo, irmão. Vai parar com esse ciclo de derrota. É você que vai decidir se cessa isso ou não. Alguma coisa, é alguém que você tem que perdoar, é alguém que você tem que deixar levar, é alguém que você tem que liberar perdão, é alguém que você fraudou, é alguém que você roubou, é alguma coisa que você mentiu, é algum morto que você enterrou lá e ninguém sabe que está lá enterrado. É um passado que você pensa que ninguém sabe. Alguma coisa tem de errado na vida de alguém que não vai para frente. Porque a vida, mas Deus provou Jó, mas uma hora passa e vem a restituição. Não é normal passar a vida com os mesmos problemas. É porque não está sabendo jogar, então repete de fase. Se eu pego um videogame, quando a fase é difícil, eu falo: filho, vem aqui passar essa fase para mim, que já tem 3 dias que eu estou tentando passar. Ele vai lá: ei, pai, passou 2 minutos. Ah, não nasci para isso. Agora ele vem: pai, por favor, me ajuda aqui a escrever esse livro. Eu falo: Jean, cada um na sua. Minha mente é treinada para outra coisa. Então está repetindo de fase, não está sabendo jogar. Se não sabe jogar, não desce para o play. Eu vou para a Bíblia, irmão, é fato. O generoso. O generoso. O generoso. Agora, o que é riqueza para Deus? Primeiro, anota. O propósito das riquezas é um só, não tem outro. Eu vou dizer só uma vez. Só existe um propósito nas riquezas.
Se você entender isso, eu vou comer uma carninha bem pequenininha, mal passada lá na sua casa, nova. Mas só tem um propósito na riqueza. O propósito das riquezas é te ajudar em sua missão aqui na terra. Quem não descobrir sua missão aqui na terra não precisa da riqueza. Deus deixou riqueza para te ajudar na sua missão aqui na terra. É imoral tê-la sem missão. Presta atenção nisso. Provérbios 11 e 23. Vamos lá. 11 e 23. Lê lá. Vai. Repete de novo. As ambições dos justos resultam em bens para muitos. Uau! Vamos tirar a palavra ambições e colocar missões? Propósito. Vamos fazer isso, que vai ficar mais bonito, mas é a mesma coisa? Vai lá. A missão dos justos resultam em bens para muitos. Agora vamos pôr a palavra propósito. Vai lá. Os propósitos dos justos resultam em bens para muitos. Então, veja, pode parecer que é uma mensagem de prosperidade, na realidade é despregá-la. Porque a pregação do coach da prosperidade é do acúmulo, é do ego. Essa é mordomia pura. O que eu estou lhe ensinando aqui é literalmente a vida do servo de Deus. Eu amo tanto isso. O propósito das riquezas é te ajudar na sua missão. Nenhuma missão, vamos lá, por mais simples que seja, não sei por que cargas d'água a secretária da missão, a irmã é secretária da missão, vem? E a tesoureira da missão vem, estão aqui. E Deus sabe o que nós já fizemos para missões. E agora, no mês de novembro, nós temos a nossa cruzada na Índia, que vai custar $45 mil. 2 dias para pastores, 2 dias para cruzada. Os pastores vêm do Paquistão e da Índia, então você tem que pagar, igualzinho na África, você tem que pagar café da manhã, almoço e janta, a viagem deles e a hospedagem. Eles não têm dinheiro. Então são 500 pastores. E você também tem que pagar a despesa da cruzada. São $45 mil. Quanto daria hoje $45 mil? Na realidade é $100 mil, só que a metade a nossa missão vai pagar, a outra metade é uma outra missão que vai pagar. Então a metade ficou a nosso cargo. Isso sem contar a viagem, no caso a minha viagem e da minha equipe, e o hotel dos dias lá e etc. Então vou te falar uma coisa. A minha parte, ou no total, $45 mil, dá quase $500 mil. Pode ser, vamos orar para cair um pouco mais, né? Quando eu ganho, eu oro para subir o dólar. Quando eu compro, eu oro para cair. Então veja, olhe bem o que eu vou te dizer, grave o que eu estou te dizendo. O grande segredo dos avivamentos foi que eles desembocaram em uma salvação de multidões e envio de missionários. Nenhuma missão, por mais simples que seja, será realizada sem dinheiro. Então, se você quiser ajudar o próximo, você tem que ter algum nível de riqueza, ainda que seja pouca, para compartilhar. Ninguém ajuda ninguém sem nada. Ou eu errei aqui agora? Você entendeu o que eu estou falando? Então, o propósito das riquezas é te ajudar na sua missão enquanto você estiver na terra.
Senão você não desenvolve todo o plano e projeto de Deus para a sua vida. Você vai ser aquela pessoa que passa pelo mundo sendo um risco, mas nunca deixou uma marca na vida de ninguém, não ajudou ninguém. Ninguém dá graças a Deus pela sua vida. Vou te explicar. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 8. Olha esse texto. 2 de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 8. A Bíblia Sagrada diz que quando Deus me enriquece e eu abençoo o próximo, aquele próximo dá graças a Deus, ao Deus que eu sirvo pela minha vida. Vamos lá? Leia em voz alta. Certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da sua vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas. Congela. Primeiro, aquela oração que a gente diz, Senhor, me dê só o necessário. Essa oração ela é antibíblica e egoísta. Se Deus lhe der só o necessário, você não faz a obra dele. E eu te explico. Primeiro, Ele quer satisfazer as suas necessidades. Diga amém. Amém. Segundo, Ele quer que transborde. Vamos ler de novo? Tendo todas as áreas da sua vida em todo o tempo, todas as vossas necessidades, é moral. Agora, depois de ter as minhas necessidades satisfeitas, eu tenho que transbordar. Próximo verso. Eu quero que você leia isso em voz alta. Próximo verso. Vamos lá? O próximo verso é a coisa mais poderosa que você vai ler no dia de hoje. O verso 11. Não, mas repita isso 3 vezes. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas. Para quê? A fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião, por intermédio nosso, a vossa boa vontade resulte em ações de graças a Deus. Meu Deus do céu! É por isso que eu não suporto essa pregação egoísta, porque ela não te ensina a ser altruísta, ela te ensina a ser avarento. O texto diz, eu vou enriquecer você em todas as áreas da sua vida. Com qual propósito? Com a missão, com o propósito de, quando tiver uma ocasião de generosidade, você terá. Eu estou dizendo que Deus não quer só te satisfazer a sua necessidade, ser só um Deus provedor. Ele também quer que as pessoas glorifiquem a Ele através da sua vida. Esse é o evangelho de Jesus que eu creio. E os textos estão dizendo que essa minha generosidade, ela vai resultar o quê? Em ações de graças. As pessoas irão agradecer a Deus porque existe alguém no mundo como você. Então, se você não mudar a sua cabeça, não dá nada para ninguém, não ajuda ninguém, não há ninguém que seja tão pobre que Deus não tenha dado nada a ele, que ele não possa ajudar alguém. Não há ninguém aqui tão pobre que Deus não tenha dado nunca nada a ele. O ministério de Jesus e de Paulo foi completado com riquezas. Lucas 8, versículo 1, eu tenho a base bíblica aqui para as mulheres sustentarem os maridos. Estou brincando, é brincadeira. Mas vamos ver lá, vai lá, vamos lá? Havendo passado esses acontecimentos, caminhavam Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino, e os 12 iam com ele. Eu gosto dessa parte. E também algumas mulheres ricas. Quantas mulheres ricas temos aqui? Olha, levanta as mãos aí as mulheres ricas.
algumas mulheres ricas que haviam sido libertas de espíritos malignos e doenças. Maria Madalena, que havia saído de 7 demônios, a mulher tinha pouco demônio, hein? Joana, esposa de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Leia o resto aí, só as irmãs, vai lá. Essas mulheres cooperavam no sustento dos 12 com seus bens. A igreja era cheia de mulher poderosa. Só mulher rica, gente. Aplauda aí, só as mulheres ricas aí, ó. Eu sustento a minha casa, mas eu não teria orgulho nenhum se a minha esposa ganhasse mais que eu e falar, amor, deixa comigo. Eu falei, tá bom, tá bom. Mas eu vou te falar uma coisa. Esse texto aqui, apesar de estar falando das mulheres, está falando da missão delas. Viu só? A riqueza delas veio com uma missão. Em outras palavras, a riqueza que Deus nos dá, ela vem para me ajudar a concluir a minha missão. Oh Senhor, dê dinheiro para esse povo que eu amo tanto. Dê casa, dê carro, multiplique, e eles vão começar a ver dinheiro, aparecer dinheiro no paletó, aparecer dinheiro no bolso da calça, aparecer dinheiro. Eu declaro agora, meu Pai, em nome de Jesus, que à medida que eles vão avançando na mente deles, o Senhor vai realizar sonhos, satisfazer, mas eles também vão mudar a mente deles, olhar ao lado, passar a ofertar, passar a se preocupar, jamais ficar negociando com Deus. Dê dinheiro a esses irmãos que estão online, para que eles entendam que Jesus está voltando, e nós temos o poder, gente, o poder de apressar a volta do Senhor. E nós apressamos a volta do Senhor com missões. Então o princípio principal da riqueza, que a Bíblia diz que ela pertence ao Senhor, nenhum momento diz que a pobreza pertence ao Senhor. Veja, Provérbios 8, verso 18 e 21. Nunca você leu na Bíblia que pobreza pertence ao Senhor. No entanto, vai lá. Mais alto. Um pouco de riqueza. Alguma riqueza. Outras estão com o diabo. Eu quero que você repita isso para que essa verdade seja verdade para você. Vai lá. Agora veja que o texto separa a palavra riqueza da palavra prosperidade. Honra, prosperidade e justiça eterna. Deus te trouxe aqui hoje e quarta-feira que vem para mudar completamente o rumo profético da sua vida financeira. Eu estou disposto a contribuir com isso. Porque 70% das suas lágrimas são decorrentes dos seus problemas financeiros. E você está disposto a quebrar esse ciclo? Quem entende o que eu estou falando? Mas você tem que fazer exatamente o que eu estou falando. Mudar a mente. Mudar as atitudes. Treinar sua mente. Primeiro, para deixar de ser ruim, avarento, infiel. Pensar que todo mundo tem que te dar as coisas. Porque o segredo da prosperidade está em dar, não em receber. Como atraímos riqueza? Há pessoas que atraem riquezas? Oi, claro que tem. Primeiro, quarta-feira que vem. Fique em pé no seu lugar. Você é esperto e eu sou mais. Se você acha que vale a pena e que a sua vida vai mudar definitivamente, você estará aqui. Nós vamos orar por você, ungir você. Na quarta que vem, eu estarei aqui. Farei toda a parte de orações. Estará o pastor Júnior. Pastor Júnior,
Ele é um ex-viciado, ele tem uma das maiores casas de recuperação do Brasil, e ele é português. Ele tem uma das maiores igrejas de imigrantes portugueses e brasileiros nos Estados Unidos. Eu o conheço há uns 25 anos, talvez até mais. Esse homem foi para a Europa fugido dos traficantes, porque não conseguiu pagar a droga. Esse homem ora todo dia das 4, aproximadamente umas 9 da manhã. É um dos homens mais sábios que eu conheço, meu amigo de uns 25 anos. Ele e a esposa dele, a Susana, têm uma unção. Gente, eles ajudam tanto os pobres, mas tanto. Centenas de gente de casa de recuperação, e é uma unção que ele tem. E eu fiz questão dele vir nesse dia, para despertar a gente, não só espiritualmente, mas em todas as áreas. O que eu quero? Eu quero que a arca de Deus entre na sua casa, e que assim como prosperou a casa de Obed-Edom, prospere a sua. Você entende que eu estou preocupado com você? Você entende a necessidade de lhe ensinar isso? Quem entende? Então levanta a mão e diz: pobreza, não me ajuda em nada. Põe a mão aqui. Eu preciso primeiro mudar a minha mente. E eu vou te ajudar a isso. Aproveita, irmão. Eu estou me desdobrando em 30 para poder estar aqui todas as quartas com vocês. Eu freiei boa parte das viagens internacionais para poder desenvolver isso, porque no meu período de oração, eu entendi que muita coisa tinha que mudar aqui na vida de muitos irmãos, que resultado de suas muitas murmurações se davam por não conseguir pagar a conta, não ter o dinheiro para isso, daquilo outro. Eu falei: Senhor, o que eu faço? Falou assim: o que você faz? Ensine-os a vencer. E ore por eles. Eu preciso orar para o meu povo. Eu preciso clamar a Deus pela sua vida. Eu preciso buscar a Deus para que você vença. E eu creio que nós vamos ter enxurradas de testemunhos. Olá, você conhece a Bíblia McCheyne? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu venho aqui para indicar a Bíblia McCheyne, uma Bíblia de 1842. Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas. Por quê? Olha quem indica essa Bíblia: Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson. Olha o que John Stott diz: sou grato a Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura McCheyne. D.A. Carson escreveu um livro por título Por Amor a Deus, especificamente para incentivar o método de leitura McCheyne. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz: tenho grande alegria de recomendar a Bíblia McCheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. McCheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, por isso desenvolveu o sistema McCheyne de leitura da Bíblia. É a chamada, gente, Bíblia dos avivalistas, porque eles desenvolveram, o Dr. McCheyne desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente. Como é que funciona essa Bíblia? O que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim. Ela tem a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família, e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho. Vou um exemplo aqui. 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar. Ainda em 1º de janeiro, Mateus 1. Aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? Velho e Novo Testamento junto, vem a leitura pessoal, ainda em 1º de janeiro. Esdras 1, Atos 1, ainda em 1º de janeiro. Aí vai 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, aí leitura pessoal, Esdras 2. Só que hoje eu estou gravando, gente, em 28 de maio. Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final. Aí, quando chegar 1º de janeiro, eu começo. Salmos em azul, palavras proféticas em verde, palavras de Jesus
em vermelho. E o sistema M'Cheyne é o único sistema de devocional diário de Bíblia. Se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver. É Bíblia para ficar do lado, em casa. Eu e a minha esposa, do meu lado fica a minha Bíblia, do lado dela fica a Bíblia dela, meu filho tem a Bíblia dele. Nós lemos em família a parte da leitura Bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura bíblica pessoal. Gente, é um espetáculo a Bíblia M'Cheyne. Olha, você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia M'Cheyne, mas são vendas de Bíblia usadas, porque veja bem, ela é uma Bíblia rara, de 1842, a linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida, tem gente vendendo Bíblia de R$900, gente vendendo de R$400, por se tratar de uma Bíblia rara. Tem gente vendendo até mais barato, só que são Bíblias usadas. A nossa é Bíblia nova. Nós vamos enviar, vai chegar para sua casa, é a maneira de trazer avivamento na sua casa. M'Cheyne era um avivalista, então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária. Qual a ideia de M'Cheyne? Ler o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então você vai ler a Bíblia inteira no ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes por ano e de forma muito bem organizada. E as revelações desse avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne. Adquira a sua e vai chegar na sua casa.